Mais uma vez estamos diante de um julgamento do processo da revisão da vida toda. É aquele processo que visa, dar condição aos aposentados de discutir não, de recalcular as contribuições anteriores a 1994 para incluir no cálculo da aposentadoria e, consequentemente, é claro que fazendo essa alteração, via de regra, em alguns casos, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, em alguns casos vai poder melhorar o valor da aposentadoria. E isso foi julgado quando? Isso foi julgado em dezembro de 2022, com os votos de 6-5 dos ministros favorável aos segurados ou aos aposentados. Mas, como o INSS é do governo e o governo ele não aceita a decisão pura e simplesmente, o INSS entrou com um recurso, chamado embargos de declarações, para visar a nulidade do acórdão, que foi a decisão, que favoreceu os aposentados, e também a modulação dos efeitos da decisão. E nós vamos estar falando isso nesse vídeo, que estava suspenso o processo, o julgamento dos embargos que começou por conta de um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. E nós vamos estar falando agora, porque esse processo ele voltou para a pauta hoje, 24 de novembro. E ele vai ficar lá até dia 1º de dezembro, se não houver novos pedidos de vista, não houver novas interrupções. Mas, antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Deixo também link na descrição do vídeo para quem tem gato e cachorro e quer proteger o seu sofá. Lá tem solução especial para isso. E quem gosta de estar se informando sobre legislação trabalhista, nosso curso de departamento pessoal. Mas a revisão da vida toda é aquela tese, aquele processo onde foi verificado, por conta de uma reforma da Previdência em 1999, que passou a atribuir como fórmula de cálculo as 80 maiores contribuições a partir do ano de 1994, e esse cálculo desconsiderava o período anterior. Mas, como o pessoal contribuía e teve essa discussão, foi-se pleiteado que entrasse no cálculo dessas aposentadorias o período anterior, as contribuições anteriores a 1994. Só que um detalhe interessante é que nessa questão não são todos os trabalhadores, os aposentados que vão se beneficiar dessa decisão de incluir as contribuições anteriores ao ano de 1994. Por quê? Porque para ter benefício, para melhorar o valor das aposentadorias, o valor das contribuições anteriores a 1994 tem que ser maiores. Se for menores a essa regra de cálculo que vigia antes da reforma de 2019, que tem uma situação com relação a essa questão, não vai ser favorável. Mas, de qualquer maneira, o julgamento que foi feito, que teve lá em dezembro de 2022, ele foi favorável num placar de 6-5 para os segurados. Então, o que se vê é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos aposentados e eles iam ter essa inclusão. Consequentemente, fazendo essa inclusão, dependendo dos valores, que não vai ser para todo mundo, mas quem tem essas contribuições vai entrar, fazendo esse valor vai gerar uma diferença que não é muito pequena. Com a impetração do recurso, que foi impetrado pelo INSS, que é os embargos de declaração, ela visava anular essa questão, num primeiro momento. Por quê? Porque entendendo que eles fizeram o cálculo tudo de acordo com a lei, etc. e tal, e se isso prevalecer, que é o que começou a ser julgado e teve essa interrupção, se isso prevalecer, o que é que vai acontecer? Se anular o acordo, essa decisão não vale mais. Então, um primeiro momento, a nulidade do acordo, no segundo momento, a modulação. E que seria o que a modulação? A modulação seria no sentido de não atingir a benefícios já extintos, Modular é definir, é limitar. Então, benefícios já extintos. Ações que foram transitadas em julgado antes do julgamento dessa ação da revisão da vida toda. Então, não atingiria também essas ações. Segundo ponto da modulação.
Terceiro ponto da modulação, aquelas parcelas que foram pagas antes do julgamento da ação, então também não estaria incluído nisso. Então, veio o ministro Cristiano Zanin, pediu vista, devolveu o processo agora para julgamento, e aí nesse julgamento ele manifestou o voto dele. E o voto dele foi no sentido de apoiar, né, entender que é válido, que deve ser votado, deve ser concedida a anulação do acordo, e a anulação do acordo nada mais é do que trazer ao status anterior, reconhecer que o INSS pode estar fazendo esse cálculo e reconhecer que os aposentados não podem utilizar as contribuições anteriores a 1994. Então isso já foi colocado, ele é favorável. A gente não esperava outro tipo de voto, porque o ministro Cristiano Zanin acabou de ser indicado pelo governo, né? Então está tudo dentro daquilo que havia sido previsto, que estava sendo esperado. E com relação à modulação, ele entende que deve ser modulado, e a gente não vai entrar no mérito dessa questão, vamos aguardar o julgamento para ver como é que vai ficar essa questão, né? Nós já falamos aqui o que é a modulação, benefícios extintos, ações transitárias julgadas antes do julgamento da ação da revisão da vida toda e valor de pagamento de parcelas pagas anteriores à ação. Então, essa seria a modulação. Outra coisa também que ele fixou foi o quê? Foi que o marco temporal, que é uma das coisas que foi pedido, foi o marco temporal fosse determinado não a data do julgamento, mas sim a data da publicação do acordo, que foi em abril de 2023. Finalizando, todo mundo sabe que quando foi impetrado esse embargo de declaração, as ações que tramitavam nas instâncias anteriores foi toda suspensa até o fim do julgamento do embargo de declaração, que vai percorrer aí mais esse caminho, e nós não sabemos se isso vai terminar agora ou se ainda vai continuar com pedido de vista ou se efetivamente vai ser julgado algum mais, o governo vai entrar com mais algum recurso. Mas, de qualquer maneira, por enquanto, né, segue aí uma notícia favorável, né, por enquanto, para os aposentados segurados da Previdência, mas vamos aguardar, porque no processo da correção do FGTS nós tivemos uma surpresa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.